A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, chamados para servir. Hoje estamos recebendo a visita do pastor Bruno Malaquias, 39 anos, trabalha no departamento financeiro de uma empresa aqui na região da Grande Vitória, mora ali no município de Viana, que faz parte da região metropolitana da Grande Vitória, no bairro Marcílio de Noronha. Serve ao Senhor ali, né, na igreja ali Marcílio de Noronha. 25 anos de conversão, 25 anos nesse chamado para servir na obra do Senhor. Um mês no ministério da palavra. Olha que coisa gloriosa, completou ontem, né? Passou um mês. Ontem. É o esposo da Luana Malaquias, sua esposa, é o pai da Brunella, de 10 anos, e pai do Lorenzo, de 4 anos de idade. Pastor Bruno, obrigado por ter vindo, aceita o nosso convite. Obrigado por estar aqui conosco nessa manhã, para a gente falar um pouquinho do seu chamado, da sua vida, daquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família, pastor. Paz, Senhor. Paz do Senhor, prazer estar aqui com os irmãos, uma honra estar aqui, Kleber, pastor João. Nós estávamos conversando antes aqui do prazer que nós temos sempre de falar do Senhor e especialmente da história, né? Estávamos até falando do homem, né? As pessoas enxergam às vezes o ministério, o pastor, mas é um homem, como qualquer outro membro da igreja, tem o seu chamado. Estávamos conversando aqui até com o pastor João sobre isso. É uma honra estar aqui com os irmãos aqui na Rádio Manaim para discorrer um pouco da experiência que temos com o Senhor, o chamado. Isso é maravilhoso, é uma honra estarmos nesta obra servindo ao Senhor. E o senhor já veio de um berço evangélico, família evangélica ou não? Não. Me converti em 1998, 25 anos atrás, e a experiência da minha conversão, que foi até assim, de certa forma, impactante para mim, que foi uma decepção que eu tive com o mundo e a realização de encontrar o Senhor Jesus, que nós, um grupo de amigos, nós nos preparamos uma festa, né? Aquilo que é comum das pessoas que não conhecem o Senhor, né? Preparamos essa festa durante 2 semanas. Era o aniversário de um amigo. E no dia dessa festa, que era o dia 31 de janeiro de 98, veio o convite para ir à igreja, assistir um dos nossos cultos, né? Na igreja Maranata. E a pessoa que me convidou também era um amigo que também estava envolvido com isso. E ele disse o seguinte: olha só, antes da festa, nós vamos à igreja. Eu estranhei e falei assim: a igreja? Fazer o que na igreja? Aí, não, você vai lá. Eu falei: não, eu não vou não. Eu não vou na igreja não. Ah, mas por que você não vai? Primeiro porque eu não tenho dinheiro para dar para pastor. Era o preconceito, né? Que às vezes a gente tinha, né? Antes de conhecer. Nenhuma crítica às pessoas que têm essa experiência, né? E ele: não, lá ninguém fala em valores nem nada, ninguém mexe com isso não. Aí eu disse assim: não, mas outra coisa, os cultos em igreja evangélica demoram muito, 2 horas por aí. E ele: não, o culto lá é 30 minutos, 40 minutos. E eu disse: não, mas e também, lá eles têm uma prática, eu já tinha ido em outro lugar, né? Que eles pedem o visitante para levantar, aquele negócio todo, expõe a gente, é muito tímido. Não, lá ninguém vai te expor, não. Se você precisar, se você quiser aceitar uma oração, você pode aceitar e ir embora, sem problema nenhum, ninguém vai te forçar a nada. Aí, como eu fiquei sem alternativa nenhuma, argumentos, né? Os argumentos caíram todos por terra. Os argumentos acabaram. Eu fui à igreja. Eu fui,
Não me recordo assim, foi até na igreja de Bairro Operário, uma igreja que depois eu tive até o prazer de retornar lá como diácono, né? É muito carinho pela igreja de lá. Não me recordo de algo assim tão impactante no culto, nem nada de culto, mas acabando o culto, nós fomos à festa, né? A tão esperada festa. Chegando lá, deu uma confusão, uma briga generalizada, uma situação difícil, tudo que a gente tinha comprado, jogar no chão, aquele desespero, festa tão esperada, que era para durar a noite toda, não durou 10 minutos. E nós fomos para casa com aquilo no coração, uma tristeza, decepção, né? Uma tristeza, foi tão programada, mas tudo um plano, né, de Deus, e o Senhor me mostrando o que era o mundo, né? E eu fui para casa e aquela noite eu fiquei pensando muito nisso, e teve uma inquietação interior muito grande, uma falta de paz, assim. O Espírito Santo me permitiu viver isso. E naquela noite a minha irmã, ela já era da obra, eu pedi a ela que ela orasse por mim. Eu não estava conseguindo dormir, estava sentindo algo incomodando. Né? E ela orou por mim e falou: não, tudo bem, mas amanhã você vai comigo na escola bíblica. E era 8 horas na época. Você tinha que idade, Bruno? Eu tinha, nessa época, eu tinha 14 anos. 14 anos. Então, e foi na escola bíblica. Aí não parei mais de ir, larguei os amigos, larguei as festas. Uma família que me acolheu na igreja, uma família que foi muito importante para mim, que é a família da irmã Célia, né, da igreja de Vista Dourada. E ali eu aprendi a amar o Senhor. Depois tive a oportunidade também de retornar a essa igreja como diácono, e essa família foi do meu grupo de assistência, coisa que só a obra proporciona a nós. Então, essa experiência impactante, uma decepção, né, que é próprio das coisas dessa vida, né? Que isso é uma experiência, a maioria das pessoas que sofrem uma decepção e encontram a realização e a bênção nos braços de Jesus. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui ao pastor Bruno. Eu acho que é a pergunta que muitos têm essa curiosidade, né? Porque um adolescente, 14 anos, né? 14 anos de idade, tem muitos amigos, muitas festas para ir. Nós já tivemos 14 anos, nós sabemos como é. E muitas vezes a pessoa com 14 anos, um adolescente, ele é influenciado pelos amigos. E o fato, naquela época, estou falando de 1998, estou falando de 2023, 2024, você falar, eu vou à igreja. Meu Deus, os jovens, é crente. Meu Deus, agora, né? Virou Bíblia. Virou Bíblia. Quando era irmã, virou beata. Deve ter enfrentado. O senhor enfrentou isso naquela época? Com certeza. Dos amigos, de todos os que prepararam a festa, só eu me converti. Era o chamado mesmo e ninguém permaneceu, infelizmente. Muitos nunca mais vi, não tenho contato. Parei com aquele convívio e ganhei novos irmãos, novos amigos em Cristo. Amém. Pastor João? Bruno, a gente olha como o Kleber mencionou, né? A questão da sua idade, o seu chamado para a salvação. Não é isso? E a gente fica pensando assim, é uma situação bem difícil, porque o adolescente ele vai muito pelo grupo. Sim. Ele acha que o grupo que está certo. Eu já vi mãe dizer assim, o meu filho confia mais nos amigos dele de 14, 15 anos do que em mim com toda a minha vivência. Sim. Né? Mas como que você entende a ação do Espírito Santo para fazer você querer voltar e ficar na casa do Senhor? Sim, foi tudo de forma assim, analisando, né? Hoje nós temos o conhecimento da palavra e sabemos como que é a operação do Espírito Santo, né? Assim como na palavra, nos evangelhos, o Senhor proporcionou a muitas pessoas, cego, mulher samaritana, de ali naquele horário para buscar água, são encontros programados na eternidade. Amém. Naquele quadrozinho da salvação lá, né?
Tem a eleição e tem o chamado, que é o chamado é aquele momento que Jesus é apresentado ao homem. Então aqui, ó, você tem esse chamado aqui. É como se o Senhor, estou me apresentando para você. Você vive dessa forma aqui, e é aquele momento do chamado, onde que a pessoa tem o livre arbítrio de aceitar ou não. Exatamente. Então, você aceitou, eu tive um contato com o que era o mundo, com o que o mundo poderia me proporcionar, e tive um encontro com Jesus, aí começou o processo, né? É em santificação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando. Olha só, essa inquietação aqui que o mundo pode te trazer, no seu interior eu vou te proporcionar coisas diferentes. Que é a salvação, a alegria da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Então, eu vejo bem na sua experiência de adolescente, que é uma experiência das mais difíceis, a gente vê muito mais questões tipo um sofrimento muito grande, uma pessoa que está se sentindo quase que no fundo do poço e vê em Jesus a mão que lhe salva. Mas quando a gente olha experiências como a sua, na adolescência, Paulo fala assim, a multiforme graça de Deus, né? E a expressão que ele usa em grego é policrômica, de muitas cores, né? De muitos matizes, né? Então, eu creio que há mães nessa hora e há pais nessa hora que estão preocupados com seus filhos de 14 anos. Sim. Estão preocupados com seus filhos de 13, que vão fazer 14, ou seus filhos que acabaram de fazer 15. E de dizer, né? Como é que vai ser para o meu filho entender isso? É uma questão de confiança, de orar, de saber que... Será que sua irmã orou por você para que você pudesse ter essa experiência? Com certeza. Orou e o Senhor tinha dado uma promessa a ela, que o Senhor salvaria a nossa família, e eu fui o segundo, né, da família. Essa questão do adolescente hoje, é claro que era somente ela, né, que caminhava, e depois eu comecei a caminhar. Mas para a mãe que tem um adolescente hoje, lá na minha igreja, por exemplo, eu tenho uma experiência, né? Quando eu cheguei na igreja de 3 de maio, ainda como estava ungido, nós tínhamos lá uma bateria parada. E levei um irmão para começar a ensinar a bateria. E tinha na época, adolescente, hoje é jovem, batizou até agora no último batismo, que é o Gustavo. Ele estava empolgado para aprender bateria, só que depois desanimou. Não quero mais, acordo muito cedo, tenho que dormir muito cedo e tudo. E eu lembro que eu conversei com ele e falei assim, Gustavo, adolescente, né? Nós vamos fazer o seguinte, você vai participar de 3 aulas de bateria. Se você não gostar, não pegar gosto pelo instrumento, você não precisa vir mais. Eu falei com ele. Aí, tá combinado? Tá, aperta minha mão aqui. Apertou minha mão. Então tá. Hoje é um dos bateristas lá. Glória a Deus. Então, assim, o chamado, nós bem sabemos, dentro desse quadro de salvação, às vezes vem quando criança, como adolescente. E é muito importante isso especialmente falando aqui aos pais que têm filhos adolescentes, ou até mesmo criança. Nossa igreja tem um vasto trabalho de aprendizes de instrumento, envolver o adolescente e a criança no instrumento, porque é algo maravilhoso que transforma e que muitas vezes, assim, até citamos, né? Uma expressão até que, assim, eu não concordo muito, né? Segura ele na igreja. Não, o que segura ele na igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Isso. Pastor Bruno, nesse tempo, são 25 anos de conversão. Desse tempo, desses 25 anos, o senhor conseguiria lembrar, assim, de imediato, um momento onde o senhor viu a mão de Deus sobre a sua vida e o senhor falou assim, olha, apesar de toda essa batalha e luta, Deus é comigo? Sim, eu tive uma experiência muito marcante, né? Foi no período da Covid. Acho que muitos irmãos tiveram. E posso dizer que hoje teria outro entrevistado aqui.
Isso foi em 2020, 2021, 2022? Estamos em 2023, 2020. Foi no início, no início. Não, na verdade foi assim no pico mesmo da pandemia. Quando você olhava no jornal e tinham 600, 700 pessoas por dia. Meu Deus. Situação difícil. Minha mãe estava internada e eu ficava lá, revezava juntamente com os meus irmãos e passei algumas noites no hospital com ela, né? E entendo que foi lá que eu contraí a Covid, né? Ela já estava internada por Covid? Não, por Covid não. Ah, tá. Outra situação, um acidente que ela tinha tido. E entendo que foi lá. E tive febre, fiz o teste e foi positivo, estava com Covid. Primeira semana passei bem. E sempre fui aquela pessoa assim, difícil até de ter uma dor de cabeça, né? Na segunda semana a situação ficou difícil, porque a fraqueza, eu fiquei muito fraco. Perdi paladar, podia colocar a melhor comida o prato que você mais gosta, de você que você olhava como se fosse um papel ou qualquer outro objeto. Fiquei uma situação muito difícil, porque eu já não conseguia dormir direito, estava muito fraco, e tudo que o pouco que eu comia não parava nada no estômago também. E comecei a ficar muito fraco mesmo. Num domingo, e isso, meu filho tem 4 anos, né? Meu filho pequeno. O Lorenzo. O Lorenzo. E minha esposa fazendo tudo. Lá de casa todo mundo pegou. Graças a Deus os meus filhos ficaram muito bem. E a minha esposa, apesar de ser diabética, também foi muito bem também para cuidar da gente. Num domingo eu fiquei muito fraco. Acordei, como eu já não estava dormindo direito, não dormi a noite direito, acordei umas 7 horas e comecei a fazer as coisas para ajudar a minha esposa, mexer na varanda, estender uma roupa, gastando as últimas energias que eu tinha. Chegou no horário do almoço, aí sempre para comer era muito difícil. Aí comi pouca coisa de manhã, chegou na hora do almoço, é só comida forte, né? Polenta, inhame, aquelas coisas. Você olhava assim o estômago já, mas é que era necessário. Fui comer e todo mundo me olhando assim. Até hoje, naquele lugar da mesa lá em casa, a minha esposa e minha filha não deixam eu sentar. A imagem que ficou, né? É a imagem que ficou. Posso sentar em qualquer lado da mesa, menos naquele lugar. Eu não posso sentar lá. Às vezes eu penso que elas esquecem, né? Aí eu sento, minha filha lá do sofá, papai, não senta aí. Então ficou aquele trauma. Porque eu comecei a desfalecer, aí tava quase caindo, a minha esposa foi me sacudir, eu voltei, depois comecei. Isso, eles me contaram depois, que eu não lembro de nada disso. Não lembro de nada. E aí minha sogra, que na época era viva, veio. Aí ela até chamou algumas pessoas que estavam na rua para me ajudar. E não tinha como ligar para ninguém para me levar para o hospital, nem nada, porque era o pico da pandemia. Sim. Né? Ninguém saía de casa, a não ser... Ninguém. E tentou ligar para SAMU, aquela coisa, o SAMU muito ocupado, com muitas urgências também. Não teve condição de ir. A minha esposa, recém-habilitada ainda, estava na permissão, não tinha tanta habilidade para dirigir. Graças a Deus eu voltei, né? E ela foi e me levou para o hospital. E eu, assim, muito mal, né? A qualquer momento. Eu lembro que eu orava ao Senhor, falava assim: Senhor, não me deixa desmaiar aqui dentro do carro. Minha esposa não sabe dirigir muito bem. Tava eu, minha esposa e os meus 2 filhos. Meu filho com 2 anos na cadeirinha, e Brunella lá ainda também menor. E a todo momento a minha esposa: amor, como é que tá? No caminho, né? Não, tá tudo bem. Igual a Sunamita, né? Vai bem. Igual a Sunamita. Vai bem, não, tá tudo certo. E no coração, o Senhor tem misericórdia. Não me deixa desmaiar aqui. Não me deixa desmaiar. Tá tudo bem? Não, tá tudo certo. Pode ir. E eu tenho que chegar nesse hospital logo. E cheguei. E quando eu cheguei no hospital,
Eu disse para minha esposa, você tem que ir por causa das crianças. Aí ela reluntou um pouco, falei, não, pode deixar que quando eu for embora, eu falo com você. Eu falo com você. Que eu não vou ficar internado. Isso falei com a fé. Falei na fé, porque entrei assim, tonto, fraco. Aí o médico, a gente conhecia, já ligou para o responsável lá que estava de plantão. E entrei lá nos remédios e o clamor, Senhor, não me deixa ficar internado. E ele colocou aquele aparelho que mede a saturação, né? Se eu não me engano, né? Não sou da área, né? Não pode ser abaixo de 90, né? Eu lembro que ele falou isso para mim, ó, se sua saturação chegar a 90, eu vou ter que te internar. E de repente você vai ficar até entubado, alguma coisa, vamos fazer os exames ainda em você. E eu, não, minha filha, não posso ficar internado, como é que minha esposa vai ficar, meus filhos? E ela chegou a 91. E quando chegou a 91, eu olhei assim, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Foi aquele momento assim que eu me senti na mão do Senhor mesmo, na mão do Senhor. E na igreja, eu estava na igreja de Marcílio II, a igreja abraçou a nossa família de tal forma, o Senhor deu um dom no grupo de intercessão, que havia um ser, o irmão que transmitiu a visão na época, identificou assim, um ser que ele vinha para trazer a morte para dentro do lar. E houve uma luta com o anjo da parte do Senhor que não deixou, vamos colocar assim, né, o ser da morte entrar dentro da minha casa, porque o anjo não permitiu. E foi um momento que eu senti muito o calor da igreja, porque todos os dias, 19 horas, os irmãos faziam visita online. Meu Deus. Todos os dias. E uma das coisas que nesse período assim marcou mesmo, tem um irmão, o irmão Benedito, eu sempre digo que eu tenho uma dívida de oração com ele. É um irmão assim, idoso, tem os seus problemas de saúde também. E eu estava para dentro de casa, minha família toda com Covid. Os irmãos da igreja orando, o pastor, obviamente, o pastor Anselmo, né? Não passou esse dom pra gente de início, né? Ele sabiamente segurou o dom, os irmãos do grupo de intercessão tinham ciência, estavam orando por nós. Que acho que da igreja, a família que estava mal era a gente, né? Eu estava como diácono nessa época. E eu me lembro que a minha sogra chegou, nesse dia eu estava assim, não digo que eu estava questionando o Senhor, mas eu estava assim, a todo momento, cada passo que eu dava dentro da minha casa, eu falava, o sangue de Jesus tem poder, o Senhor não vai me deixar, o Senhor não vai me levar, porque eu tenho uma esposa e tenho 2 filhos. Minha esposa, como é que a minha esposa vai ficar? Com 2 filhos, como é que os meus filhos vão ficar? Vão ficar sem pai? E eu falava isso com o Senhor. E a resposta, que eu digo assim, eu sempre uso essa expressão, que eu senti muito o calor da igreja, é que a minha sogra falou bem assim, vocês viram, eu moro no 2º andar, numa rua até movimentada, ali no Marcílio, vocês viram aquele irmão lá da igreja, o que ele estava fazendo ali na frente da nossa casa, minha sogra morava embaixo? Eu disse, não vi nada não, você não viu não? Quando eu cheguei ali na varanda, esse irmão, um dos irmãos mais enfermos da igreja, que não podia... Quem não podia estar na rua era ele, né? Caso da Covid, aquele negócio todo. A minha sogra disse que ele chegou, ele orava na frente da minha casa, colocando as 2 mãos assim. Meu Deus. Aí, quando ela contou isso, eu me quebrantei. Eu lembro que eu chorei copiosamente e foi a resposta da minha oração para o Senhor. O Senhor não vai me deixar perecer. Eu tenho uma família, eu tenho uma vida toda pela frente, eu não pensava nem em mim, né? Era mais na minha família. Então, eu senti o calor da igreja nas visitas, e depois que passou toda essa tempestade, né? O pastor Anselmo passou esse dom pra gente, que o anjo, o ser, né? Da morte queria entrar na minha casa de qualquer forma, mas o Senhor deu ordem aos seus anjos e não permitiu que entrasse. Bruno, é interessante nós vermos essa operação do Senhor através da igreja.
Porque a Bíblia já nos ensina isso. Quando Pedro estava na sua dificuldade, preso, a Bíblia diz assim, e a igreja fazia contínua oração por Pedro. Sim. E por causa daquela oração, o anjo foi lá dentro soltar Pedro. Pedro nem estava acreditando. Sim. Ele achava que estava sonhando. E ele já estava livre ali do lado de fora, não é? Então vê como que os nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, qual a importância, né? A pessoa às vezes olha para um diácono, que no seu caso você era diácono, assim, o diácono tem uma bênção do Senhor especial, a unção do diaconato sobre ele. É tão necessitado quanto qualquer outro. Sim. E ali a igreja orando, o irmão que foi orar na porta da sua casa, com certeza foi tudo isso que moveu a mão de Deus. E o Senhor falou assim, olha, eu atendo a oração do meu povo. Quando o meu povo clama, eu atendo. E botou os anjos para guardar a sua vida, a vida da sua família ali dentro. Glória a Deus. Né? Porque nós vemos hoje o resultado dessa oração, né? Aquele ser enviado para trazer a morte não teve poder para entrar na sua casa. Agora, pastor Bruno, o senhor estava diácono. Sim. Quando aconteceu, 2020, né? Isso. A Covid. Quando o senhor foi até recebeu a unção, né? E aí as coisas começaram a melhorar. Não teve mais luta, não teve mais aflições. Essa pergunta é boa. Céu de brigadeiro. Ótimo. Unção. Eu me recordo até, antes dessa questão da Covid, né? O Senhor me deu um sonho, né? Até me preparando na época, a gente não entendeu, né? Mas eu via no sonho que eu tive muitas catástrofes. Mas assim, era furacão, era terremoto, era um dia de trovão, de raio. O raio atingia as outras casas assim. E de repente vinha o furacão, vinha o terremoto, e eu falava com a minha esposa assim, nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos qual catástrofe que vai vir agora. Eu acordei com esse sonho, né? Boa coisa não era. E eu sempre dizia para ela, vamos orar. E depois desencadeou isso tudo, e eu posso dizer assim que a prova da unção para mim foi muito assim, pesada, né? O Senhor já estava me preparando, né? E foram muitas coisas que aconteceram e ao mesmo tempo também nós perdemos a minha sogra, que nos ajudava, o meu sogro, por algumas circunstâncias também teve que morar em outro lugar, o nosso filho, o Lorenzo, ele recebeu um diagnóstico também de uma doença, e as coisas iam cada vez mais piorando. O sonho ia se cumprindo. O sonho ia se cumprindo. Até problema de saúde eu tive desse da Covid. E um tempo atrás agora aí também eu tive como se fosse assim um colapso, né? Que eu fico algumas noites sem dormir, tem problema com sono. E quase fui internado de novo, né? E a situação só foi assim piorando. Mas eu lembro, especialmente no período da unção, sempre me baseei numa experiência que eu tive até quando eu estava obreiro. Agora eu vou falar do valor da esposa, vou dar um crédito para ela. Com certeza. Né? Eu ainda quando eu estava... Assim, eu sempre conto essa experiência como um divisor de águas na minha vida. Eu sempre lembro dela nos momentos difíceis, né? Eu estava como obreiro, estava estudando, fazendo faculdade, e assim comecei a breve desanimada, vamos colocar assim. Não vou dizer que desanimada não, mas eu não estava tão atuante como eu sempre fui. E a minha esposa, observando isso, ela chegou para mim e falou bem assim, lembro disso como se fosse num sábado, falou bem assim, olha, o grupo de intercessão vem aqui em casa terça-feira, né? Você falta a aula e você vem. E eu estava numa situação assim, então eu falei, mas o que o grupo de intercessão vem fazer aqui em casa? Aí ela me perguntou assim, o que o grupo de intercessão faz na casa das pessoas? Vem orar. E eu lembro que no momento triste da minha vida, a expressão que
lamentável. Eu falei bem assim, mas o grupo de intercessão vem? Ela falou, por quê? Você não está precisando de oração, não? Aí eu falei, na minha razão de homem, né? Eu falei assim, não estou precisando de oração. Aí ela falou bem assim, não, tudo bem, se você não está precisando de oração, não tem problema. Eu já falei com o pastor Teixeira, inclusive. O pastor vem, se você não estiver precisando de oração, você não precisa vir. E eu acordei na terça-feira mal. O Espírito me cobrando aquela expressão, que eu não precisava de oração. E não consegui trabalhar direito naquele dia. Inquieto. E o Senhor falando comigo, você não precisa de oração, você ora pelas pessoas. Aí peguei, passei direto da faculdade e fui para casa. Aí cheguei em casa, minha esposa ainda brincando, você veio. Você veio, você apareceu, né? Apareci. Olha, irmãos, o grupo de intercessão foi lá em casa. Isso foi para mim uma experiência tão impactante que eu costumo dizer que o Senhor não me quebrou, só me derrubou. Porque o Espírito Santo se fez tão presente que eu estava de joelho, eu não consegui permanecer de joelho, eu caí deitado. Meu Deus. Eu caí deitado. Os irmãos ficaram assim, eu não consegui me levantar. Então, a partir daquele momento, eu passei a estar mais atuante, buscar o Senhor, utilizar os meios de graça, e posteriormente fui levantado a diácono. E eu sempre lembro dessa experiência, porque para dizer o seguinte, assim, nós não somos nada. O que é o homem? É o Salmo 90, né? Como a erva que cresce de manhã e seca à noite. Eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui o microfone, eu tenho aqui uma mensagem do irmão Fábio. Ele é lá de Juiz de Fora. Ele é profissional da área médica, trabalha em um hospital, e disse assim, Kleber, com relação à saturação de oxigênio em uma pessoa que não tem história de comprometimento pulmonar, como o pastor Bruno, no caso, né? O normal é acima de 94%. E o mais próximo de 100%, claro, né? Sim. Então, o pastor Bruno, na época, estava com 91%. 91%. Então, já estava em dificuldade. Crítico mesmo, estava crítico mesmo. E ele disse assim, então, quando uma pessoa que não tem comprometimento pulmonar tem uma saturação 91%, por exemplo, a equipe já fica em alerta, porque o caso é grave. E ele vai falando aqui, dando informações profissionais técnicas aqui. Obrigado, nosso irmão Fábio, nos assessorando aqui com essas informações. Realmente foi um período difícil, né, pastor? Eu lembro que na época da Covid, eu e minha esposa, a gente estava suspeitando que estava com Covid. Suspeitando. Aí nós fomos fazer um exame na unidade médica e fizemos ali, né, pro resultado. E eu falei, bom, vamos almoçar então. E enquanto o resultado saía. E nós fomos almoçar, nós fomos num shopping próximo ao hospital. E aí minha esposa falou, vamos comer aquele macarrão, que eu tenho vontade de comer aquele macarrão ali. Bora, vamos comer. Macarrão, aquele prato maravilhoso, bonito. Gosto de isopor com... É isso aí. Com nada. Meu Isso. Deus. E eu falei assim, meu Deus, como é que pode cobrar tão caro por um prato sem gosto? Mal sabia eu que eu estava... O problema não estava no prato, estava em Exatamente. você. Sem paladar nenhum, né? Isso aí. E aí, 2, 3 meses depois que eu lembrei, meu Deus, aquele dia eu já estava... Que coisa, né? Foi um momento triste e que a humanidade passou. Não estou nem falando Brasil, foi a humanidade passou, né? É verdade, é verdade. E que foi um momento, assim, um divisor de águas. E nessa época que o pastor Bruno passou, que foi internado com Covid, estava no ápice, num pico, e quando passava a ambulância na rua, Sim. era algo terrível, né? As famílias sofrendo, enfim. E não é bom nem lembrar, mas lembrando como o homem, ele é temporal e passageiro, né? Tão frágil. E até em off, eu estava conversando com o pastor João Carlos Braga, de um louvor que fala sobre isso, né? Sobre, às vezes nós temos essa armadura, né?
de chefe de família, de pai de família, de esposo, de profissional, mas por trás dessa armadura há um homem frágil, um menino frágil. Por isso nós somos tão dependentes do Senhor, né? De Deus na nossa vida. Exatamente. E essa questão de menino, né? Aí você vê por que o Senhor, quando ele vai chamar alguém para o governo do seu rebanho, ele olha também a esposa. Porque a esposa, a mulher já foi criada para ser ajudadora. E a esposa de um ungido, a esposa de um pastor, a esposa de um diácono, mais ainda. Porque ele não tem só a responsabilidade de ser o pai, de ser o provedor da família, né? Mas ele também tem a responsabilidade do governo. Se é um diácono, ele cuida de um grupo de assistência. Se é um ungido ou um pastor, ele cuida de uma igreja. E apesar da esposa não ter aquela unção para cuidar da igreja, mas ela tem a responsabilidade de cuidar daquele que cuida da igreja. Sim. Então veja a posição da sua esposa. E às vezes a gente vê jovenzinhas, né? Eu quero que o meu noivo seja pastor. Quando eu casar, eu quero que meu marido seja pastor. A pergunta para ela, né? Além de saber se o marido dela está se preparando para se submeter ao Espírito Santo e governar, e ela está se preparando para ser uma esposa de um pastor, para ser a esposa de um ungido, ela está pronta para passar por isso junto com ele e sem achar ruim com o Senhor. Porque às vezes é aquilo que o Senhor está usando para forjar o marido dela. Eu me lembro de um pastor, ele me contando que ele passou um tempo desempregado e passou bastante necessidade, e o Senhor dizia para ele assim: eu quero que você sinta o que as minhas ovelhas sentem quando estão passando essa necessidade financeira. Então fez aquele homem entender na própria carne o que as ovelhas sentiam. Então a gente vê na vida da sua esposa, né, a unção do Espírito do Senhor para dizer assim: o meu marido precisa de uma bênção, o grupo de sessão vai vir aqui, né? E a sabedoria dela: você não precisa de oração? Não, então tudo bem. Mas vai vir assim mesmo. Mas vai vir assim mesmo, né? Eu já vi muitos casos de esposas de pastor que Deus dá sabedoria para lidar com seus esposos, sem sobrepujar, sem humilhar, sem nada disso. Mas a sabedoria delas leva o marido a ter uma experiência, né? Passei por algo mais ou menos parecido quando eu vim trabalhar, quando eu saí do mar, né? Vim trabalhar no escritório da empresa, e a minha renda caiu muito e eu tinha contas altas, estava pagando apartamento. Chegou um momento que eu quis voltar a navegar. Só que eu tinha parado de navegar tanto para ficar com a minha família quanto para trabalhar na igreja. Eu tinha vontade de ser pastor. E aí eu falei que eu ia voltar a navegar. Minha esposa era dentista. E quando eu falei para ela que eu ia dar meu nome para voltar a navegar, no dia seguinte ela saiu de casa, sumiu de casa, e quando foi de noite eu perguntei: onde é que você estava o dia inteiro? Ela falou: eu estava procurando emprego, porque eu não quero que você volte a navegar. Nós nos dispusemos a trabalhar para o Senhor. Então, fui procurar emprego de caixa de supermercado, de balconista de farmácia, qualquer coisa para te ajudar, para que você não volte a navegar. Essas são as mulheres que o Senhor está preparando para serem esposas de pastores, né? Então, você tem uma preciosidade, a gente vê, da sua esposa. Ela poderia estar até aqui conosco, podia. Pois é. Podia ter vindo para... Como as crianças estão na escola, a gente até tentou viabilizar, mas a minha filha tem prova hoje. Ah, entendi. Aí entendi. Não teve como mesmo. Mas... Inclusive a forma com que o senhor fala com elas, que a minha ficha veio para unção aqui no presbitério 2 vezes. Aí a primeira vez ela chegou para mim e falou bem assim: olha só, você se prepara porque não vai ser dessa vez que a sua ficha vai passar. Ela falou? Ela falou comigo. Eu falei: como assim? Né? Aí ela: olha, o senhor me deu um sonho. Eu vi que a sua ficha chegava no presbitério. O pastor Gedeuti pegava ela e falava assim: esse rapaz aqui, ele tá 60%. Ele tem que se preparar mais um pouquinho. Aí eu falei assim: não, amém, vamos esperar. Aí vieram as consultas, né? Vieram as consultas aqui. Aí o meu pastor, na época, o pastor Marco Shelman, ele chegou para conversar comigo assim, até para chegar aqui ele deu uma volta lá, grande assim, né? É muito cuidadoso, um pastor muito amoroso. Aí eu falei: não, pastor, pode ser direto, né?
ser direto, porque eu já sei o resultado, já. Qual que é o resultado? Eu falei, não, o senhor deu um sonho assim, glória a Jesus. O resultado é que eu tô só 60%. Que você não vai ficar triste nem nada. E agora, para ordenação, né? Para ordenação, até tive uma experiência particular também, né? Aliás, aí não passou. No outro ano que iria passar, o senhor deu um sonho para mim. Aí tinha ido lá no nosso polo, tinha a minha ficha para unção, a ficha para ordenação do pastor Aldeci e do pastor Anselmo. Eu tive um sonho que o pastor Gedeuti, quem tinha os atos pastorais da minha igreja era o pastor Marcos. O pastor tinha no sonho falado para mim para eu ir lá na igreja central, que é a igreja Marcílio, para levar uma mensagem lá. E eu estava me arrumando no espelho, conversando com uma outra pessoa que eu não via quem era, entendeu? Essa pessoa não tinha nome, não tinha nada. Aí essa pessoa chegava para mim e falava bem assim: você está se arrumando para você ir aonde? Aí eu falava assim: não, o pastor Marcos pediu que eu fosse pregar hoje lá na igreja Marcílio 1. Aí ele falava assim: não, você não vai lá hoje. Aí eu falava assim: mas por quê? É porque o pastor Gedeuti vai vir aqui hoje. O pastor Gedeuti vai vir aqui hoje? Ninguém falou nada. O pastor Marcos tinha me falado: o pastor Gedeuti vai vir o quê? Pregar? Aí essa pessoa falava comigo: não, o pastor Gedeuti vai vir aqui na área aqui, ele vai realizar 3 atos aqui. Aí eu acordei e já liguei, né? Era a minha unção e a ordenação dos 2 pastores. Isso foi para unção. E depois a resposta veio, fui levantado, fui como ungido. E agora, na ordenação, dia 28 agora, né, a ficha veio ao presbitério, aqui. E o senhor tinha me dado um sonho 3 meses atrás lá em casa, graças a Deus. O Senhor sempre nos avisa as coisas com antecedência. Não costuma vir muitos dons assim da igreja. O Senhor mostra, minha esposa muito usada em sonho, até minha filha também. E eu tive um sonho que um pastor que estava lá conosco, pastor muito querido, pastor Endrigo, ele chegava para mim e falava assim: Bruno, o pastor Clipper pediu para eu vir conversar com você, porque ele está querendo marcar o culto da sua ordenação. Aí eu falava assim: uai, mas ninguém me falou nada? A ficha foi aprovada? Foi, já é para marcar o culto já. Aí eu falei: não, amém. Aí guardei comigo no meu coração, não falei nem para minha esposa, nem nada. Guardei, os 3 meses atrás. Aí agora, no momento da consulta, no final de outubro, o pastor até me contou como que foi a consulta, né? Diz que tinham 7 candidatos lá. O primeiro passou. Aí o segundo não, o terceiro não, o quarto não, até o 6º não. Eu era o 7º. Aí ele até conta que os pastores na nossa área, né, que estavam lá, né, todo mundo torcendo pelos outros, eles estavam em aflição já, né, assim. E a consulta agora é a ficha do Bruno, né? Aí, na 7ª vez, aí eu era o 7º da consulta e o Senhor aprovou. E aí, quando o pastor me falou, eu falei: não, também já sabia. Graças a Deus. E foi uma alegria, uma festa. Fez um mês ontem, né? E foi muito especial. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, agora pastor Bruno. Nosso querido pastor Bruno Malaquias. Mas pastor, nesses 25 anos, volto a falar dos 25 anos, daquele rapaz, daquele adolescente, 14 anos, naquela festa. E aí, 25 anos depois, pastor Bruno, na Rádio Manaim, contando esse testemunho. O que passa na sua cabeça nesse momento? Qual como dizem fora, a ficha, né? Essa autoavaliação. O senhor fez nesses últimos 30 dias, que ontem, né, completou um mês, sim, da ordenação? Nos faz sempre pensar algo especial. Quando nós temos assim um conhecimento um pouco da palavra, nós vemos na vida de servos ali dentro da Bíblia como o Senhor chamou,
como que foi difícil para eles. Você acompanha, eu vejo, por exemplo, eu me espelho, que eu já falei que a prova da unção foi bem intensa, né? E eu lembro de várias vezes, assim, de 10 vezes, que eu sempre às vezes costumo orar e abrir a palavra, né? De 10 vezes que eu consultava, assim, consultava não, abria a palavra logo após a oração, umas 7, assim, era no livro de Jó. E em Bíblias diferentes, eu não gosto de abrir na minha Bíblia mesmo, porque ela é muito marcada, né? Eu sempre pego Bíblia nova, eu tenho uma outra Bíblia, e consulto nela, e às vezes era no livro de Jó, era aprovação mesmo, né? E olhando para a palavra, às vezes nos espelhamos em servos de Deus, que muitas vezes tiveram perdas, passaram por situações difíceis. Hoje eu entendo que situações igual eu passei na saúde, para valorizar ainda mais quando o irmão estiver enfermo, que ele precisa ser visitado, que ele precisa da assistência do ministério, ele precisa de um apoio, para que a igreja tenha ciência que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram e verdadeiramente chorar com aqueles que choram, porque no momento do pranto que eu estava chorando, né, o choro pode durar uma noite, mas a noite é longa, até vir a alegria pela manhã. Não é de uma hora para outra, você dormiu, acordou, não, a noite é longa, a noite é muito longa, e para muitos servos, eu tenho certeza que eu estou falando agora para muitos irmãos que estão passando por noites terríveis. E acordados. Acordados. Muito bem, pastor. Muito acordados. Obrigado. Acordados, sofrendo. E nós estamos na dependência do Senhor. Eu sempre costumo dizer também, que eu aprendi, né, com a palavra, especialmente na vida de Jó, o Senhor não perguntou para Jó, você pode ser provado? Ou simplesmente comunicou a Jó, olha só, você vai ter umas perdas aí. Você vai ter uma chaga maligna que vai ser do pé até a cabeça, Jó. Jó, você vai ter perdas difíceis na sua vida, você vai passar por momentos difíceis. Não, a prova foi vindo. Só escapava um para trazer, a Bíblia chama de boa nova, né? Que boa nova, né? Seus filhos morreram, seu gado está se acabando, a sua fazenda está isso. E a fé de um homem para dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É muito simples você pegar e você ler. Agora, quando você vive à noite acordado, igual o pastor falou, é tudo aprendizado para você valorizar uma ovelha que não é de propriedade do pastor. É uma ovelha que é de propriedade de Deus. E nós temos que cuidar dela. O ministério nessa obra é voluntário. Todos nós somos voluntários, dependentes de uma orientação do Espírito Santo para fazer alguma coisa. Nós não somos donos de nada. Nós estamos aqui. Se amanhã o Senhor revelar, você está lá, depois você está lá, e tudo diante de um plano de Deus. Agora, assim, nesses 25 anos, eu vi muitas operações do Senhor, operações de maravilhas na minha vida, na vida dos irmãos. Fiz um rascunho aqui de muitas experiências aqui, mas como, por exemplo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava numa madrugada, orando ao Senhor, no templo, orando, e de repente começou a pingar água em mim. Pingou água. E eu era muito novo na igreja. E eu saí do templo assim, olhando para o céu, assim, e o irmão, o que você está olhando aí para o céu, né? Eu tô querendo saber se choveu. Aí, choveu? Não choveu não. Não, por quê? Aí eu falei assim, não, é porque pingou água em mim no momento que eu estava orando lá, era muito novo. E tudo, aí ele falou assim, não, mas se tivesse chovendo, tem o telhado na igreja, né? Então aí ele me explicou, não, isso é uma operação do Senhor na sua vida. E a minha blusa estava molhada mesmo, entendeu? Então eu entendi que ali eu fui batizado com o Espírito Santo.
experiência que eu tive. E especialmente nessa caminhada, eu posso se destacar, se for, qual a palavra que você diz? É dependência. Nós aprendemos a ser dependentes de um corpo, de uma igreja que ora por você, de uma esposa, de uma família, os filhos, que nós dependemos da multiforme graça de Deus, como o pastor falou. Muito bem, 9h05, 9h05, nós vamos... aliás, nós estamos aqui entrevistando o pastor Bruno Malaquias. Hoje aqui o nosso entrevistado nos Chamados para Servir. Estamos contando com a assessoria aqui do pastor João Carlos Braga. E hoje estamos conversando aqui com o pastor Bruno Malaquias. Ele que é casado com a nossa irmã Luana Malaquias. Está ali em Marcílios de Noronha, juntamente com os irmãos ali, né? Também com a sua família, a Brunello, o Lourenço, são os filhos do casal. E eu quero agradecer imensamente aqui a vinda do pastor Bruno Malaquias, e quando nós entramos em contato, falar com o pastor Bruno, ele estava ungido, né? Estava ungido. Agora tivemos essa grata surpresa, foi ordenado, uma alegria para nós. Pois não, pastor? Você chamou um ungido e ganhou um pastor. Isso, coisa maravilhosa. Eu viria na data do pastor Hernandes, né? Quarta passada. Aí vinha agora, né? Mas igual antes. Mas olha, não são os propósitos do Senhor, né? Estou aqui conversando com alguns irmãos que estão me enviando mensagens aqui. E a irmã disse assim: olha, Kleber, eu estava aqui atendendo, conversando com uma pessoa, e meu celular estava ouvindo aqui o testemunho do pastor, e essa pessoa não é da igreja, não é crente, e ela estava ouvindo aqui o testemunho do pastor, e ela falou: deixa eu ouvir isso aí que ele está falando, enfim, e recebeu uma bênção aqui. É o propósito de Deus, é o tempo certo, tudo tem um propósito. Pastor Bruno, que Deus abençoe rica e abundantemente seu ministério, sua família, né? Certamente teremos a parte 2, o pastor vai voltar aqui para contar outros milagres, aquilo que Deus tem feito no seu ministério, na sua vida. E queremos agradecer imensamente a gentileza que o senhor teve aqui para conosco, de estar aqui, né? Era quarta-feira passada e passou para quarta-feira agora, gentilmente cedeu a vaga ali para o pastor Olha só, Hernandes. Cedendo a vaga para o pastor Hernandes. Tá vendo? Olha só. Quero agradecer imensamente a vinda do senhor aqui, a paz do Senhor. Eu quero agradecer, especialmente, eu estou ali e dizer que eu preciso citar, né? Eu estou ali no polo de Marcílio de Noronha, eu estou na igreja de Marcílio 5, né? Assumi agora, vou fazer um mês agora, dia 31, e retornei para a igreja de 13 de maio, onde eu passei lá como ungido, né? E não poderia também, como está muito recente, né? Você estava conversando com o pastor João aqui antes, né? A igreja de Morada de Betânia, a igreja que nós temos muito carinho, foi muito doloroso sair de lá, né? Mas como nós já falamos, vivemos agora por revelação. E com certeza também quando eu sair dessas duas igrejas agora será muito doloroso, sempre é. Verdade. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Quando me ligaram eu pensei que era trote, mas tô brincando. Mas foi uma bênção estar aqui, muito edificante, e dizer para os irmãos que vamos continuar nessa caminhada, porque Canaã é logo ali. É verdade. Pastor João Carlos Braga, obrigado também por estar aqui conosco nessa manhã mais uma vez, hein? Mais uma vez. Quarta-feira, hoje, o senhor não pôde estar conosco na madrugada porque não era o seu dia de estar aqui. Não era o meu grupo, era outro grupo. Mas quarta-feira que vem o senhor vai estar aqui. Quarta que vem estamos aqui desde 6 horas da manhã. Amém. Trabalhando para o Senhor e levando a palavra de Deus às ovelhas do Senhor. Amém. E a irmã Bárbara tem que parte do país? Está em Vila Velha hoje, já está em Vila Velha. Glória a Deus. Leva o nosso abraço. Está em Vila Velha. A irmã Bárbara. Pode deixar. Eu sempre brinco com a irmã Bárbara, uma pessoa doce, pessoa maravilhosa. Pode deixar. Ela está ouvindo, normalmente ela ouve. E lógico, esse carinho com o neto, né? Ah, sim, com o Bernardo. Com o Bernardo, tá certo, né? Tem que ter mesmo, é isso mesmo. Pastor, obrigado, leva o nosso carinho, nosso abraço aos irmãos ali de Glória 2. Amém. Né? Hoje é quarta-feira, tem culto? Não, é terça e quinta. Terça e quinta. Culto a meio-dia lá, né? Culto a meio-dia lá, isso. Estaremos lá. Hoje à noite o culto de senhoras é no Ixapuruna. Ah, sim. Isso, verdade. todas as igrejas ali
daqui de Vila Velha vão estar lá em Jaburuna, no culto de Hoje senhoras. é a quinta, quarta-feira. Isso, né? exatamente. O culto vai ser lá hoje. Amém, querido. 9h13 é final do nosso Chamados para Servir. Lembrando que o Chamados para Servir, que você acabou de ouvir, que nós gravamos agora, que é ao vivo, fizemos ao vivo, estamos gravando, vai estar disponibilizado no YouTube daqui a meia hora. E aí você pode enviar para quem você quiser. A família do pastor Bruno vai poder ver, ele vai poder rever novamente, todos nós, tá bom? E você pode enviar o link para quem você quiser, esse testemunho maravilhoso do que Deus fez na vida do pastor, na sua família, sua esposa, seus filhos, e aquilo que Deus tem feito na vida do nosso querido pastor. Ponto final aqui no Chamados para Servir, daqui a pouco a gente volta. Chamado para Servir.